Olá, sejam bem-vindos a mais um Spatium Cast. E hoje realmente é um dia bem especial para mim, Alessandro Leboreiro. Eu estou aqui com dois amigos. E assim, pessoal, vocês que acompanham o nosso podcast, só vem no Spatium Cast pessoas competentes e amigos de Leboreiro para fazer parte aqui conosco do nosso podcast. E hoje eu tenho aqui Agnello Rocha, Milene Moura, dois amigos que a vida profissional me deu, dois ex-colegas da Unifax. Me lembro que em 2013 eu não ensinava no curso de publicidade e propaganda, tive que ensinar a pegar algumas disciplinas por causa de meu mestrado, e aí caí num curso fantástico. Assim, não vão gostar do que eu vou dizer, mas para mim era o melhor curso da universidade na época, em questão de estrutura, sabe, de professores, do TCC que vocês realizavam, e eu também realizei durante um ano. Então eu estou aqui, gente, com dois experts da parte de comunicação de marketing, e que eu não vou chamar de dinossauros da comunicação, porque são bem novos, mas que acompanharam, pessoal, toda essa evolução / involução, não sei Nelo, não sei Mi, e alguns quesitos. E a gente vai falar hoje sobre marketing digital. Como eu sempre digo, a gente vai começar do início. Então, falando um pouquinho das transformações, de como era o marketing, como quando vocês se formaram, quando vocês começaram a ensinar em universidade em cerca de 20, 25 anos, e até chegar no marketing digital de hoje. Tá? Então, primeiro as damas, né, Nelo? Sempre. Então, Milene Moura, uma breve apresentação do seu vasto currículo para a nossa audiência. Leibo, primeiro eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, por te reencontrar de novo, reencontrar Nelo, né, além de amigo, foi meu professor, uma das minhas referências. Eita, também. Não deveria ter dito isso, Super né, novo, ele formou e já começou, né? Com 15 anos já estava. Mas foi mesmo. Eu sou publicitária de formação pela Universidade Católica, sou especialista em marketing pela SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Inclusive agora voltei para cursar a certificação em marketing digital, né, a certificação internacional. Sou mestre e doutora por Cultura e Sociedade, o programa multidisciplinar da UFBA. Né? E, assim, esse ano estou fazendo 20 anos de docência, um pouquinho, além de ter experiência, né, e várias passagens por agência de propaganda, tanto na área de mídia, de planejamento, departamento de marketing. Autora de livro. Também. Premiada Não trouxe para fazer meu jabá. É verdade. E eu tô hoje, assim, nos últimos anos eu me dediquei muito à área de gestão acadêmica, né? Então, esses últimos anos foi minha expertise, até para poder somar um pouco com a comunicação. Então, hoje, né, eu me considero uma pessoa que sou da área de comunicação e marketing, mas também com uma bagagem grande na área de educação, né? Então, foi o caminho aí que eu galguei nesse tempo. Nelo, que foi professor de Milene. Eu não ia revelar, mas já que ela revelou, né? Então... Bom, na verdade é isso. Primeiro foi uma alegria, né? Ter Milene na orientação de TCC, não foi isso? Verdade. Na orientação de TCC. Na verdade, eu me formei em publicidade e propaganda pela Universidade Católica, porque foi o curso pioneiro que nós tivemos aqui. Eu não imaginava nunca que eu seria publicitário. Na verdade, o curso de publicidade não existia aqui em Salvador, não existia na Bahia. Só existia em São Paulo. E outros lugares, outras praças, mas aqui em Salvador não existia. Então, eu comecei a seguir a carreira de geólogo. Eu ia ser geólogo. Né? Cheguei a fazer 3 anos de geologia na Federal, para você ter uma ideia. E aí surgiu o curso de publicidade e propaganda. Eu não perdi a oportunidade, porque eu falei assim que apareceu aquilo que eu queria na vida, tranquei a faculdade de geologia e fui fazer publicidade, né? Então, assim, feliz da vida, cursei os anos todos de publicidade, comecei em agência muito cedo. Em 1994 eu já era redator em agência, em 1996 eu me formei, e nesse mesmo período, assim que eu me formei, eu já comecei a minha graduação, a minha pós-graduação em metodologia didática do ensino, porque eu queria ensinar também. Então, além de ser publicitário, redator, trabalhar em agência, eu queria ser professor também, porque a ideia minha era fazer a ponte entre o acadêmico e o mercado, né? Ela fazer essa ligação. E, assim, foi uma jornada muito bacana, muito boa. E até que eu brinco, né, que o que me sobrou hoje em dia de geologia foi meu nome, sobrenome, que é Rocha, né? Agnello Rocha. A única coisa que tem de geologia é isso aí. Né? E acompanhei, sim, todas essas mudanças, né, que a gente vai comentar bastante aqui hoje.
E Nelo tem um curso maravilhoso que ele vai falar aqui ao longo de nosso podcast, o texto que vende, o famoso copy, que virou febre agora. Então, você vai falar um pouquinho mais aqui ao longo de nosso bate-papo. Mas como eu disse para vocês, né, vamos começar do começo, como o bom baiano fala. Nessa época que vocês se conheceram, né, você como professor, ela como sua aluna, como era o cenário de publicidade, propaganda, como é que o marketing era visto, como é que o mercado aceitava, como é que era utilizado. Aí, nesse início, o que é que tinha nessa época? O que é que vocês podem trazer para a gente para os dias de hoje? Olha, eu vou dizer, assim, do mercado publicitário, né, o planejamento nem existia, assim, era muito difícil. Aqui em Salvador a gente tem uma agência com departamento de planejamento, se eu não me engano, uma ou duas no máximo, e mesmo assim não de forma estruturada. Então a gente tinha dentro da agência, né, a área de mídia, a área de criação, a área de produção, né, então eu queria muito a área de mídia, foi o que eu, né, me dediquei aí a vida inteira também em termos de pesquisa, e geralmente quem era mídia tinha que ser produtor também, porque a agência tinha poucos funcionários, né, se fosse uma agência menor. Então, né, era aquela otimização realmente para a gente começar a trabalhar. Com o tempo, logicamente, o mercado de São Paulo, do Rio de Janeiro, chegam primeiro, né, nessas tendências. Aí a gente começou a ter essas áreas de planejamento e eu comecei realmente a me interessar bastante, mas ainda sem uma iniciativa de marketing digital, né? Então, o digital é muito novo. Eu me lembro 2005, meu Deus. 2005, eu ensinava já na Católica, né? Me formei lá, assim como o Nelo, também voltei para ensinar lá. E eu acho que eu fui uma das primeiras professoras de mídia de Salvador a inserir o meio de comunicação internet. Né? Então, o meio de comunicação internet, o que a gente tinha de possibilidade de propaganda? Era o banner, que inclusive é um ex-colega da Unifax, Léo, ele trabalhou no Ibaía na época, né? E ele contava uma máxima que tinha um profissional de produção que disse: que horas eu posso te levar o banner? Como se fosse um banner físico, mas na verdade era o digital, então era muito incipiente, né? E eu me lembro isso em 2005. E alguns alunos começaram a trabalhar no Ibaía, numa tarde online, né? Que foram as primeiras plataformas que a gente teve locais, mas era algo muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então, aos poucos, a gente teve aí agências apartadas, né, da agência de propaganda de fato. Então, tinha uma agência digital, depois, né... Começou meio como um universo paralelo, acontecendo concomitantemente. Exatamente. É como a gente fala, infelizmente, até hoje, on e off. E que a gente, né, a gente vai falar mais à frente aí para não antecipar, mas assim, a gente não pode trabalhar de forma dissociada, mas no início sempre é tudo muito manual, digamos assim, a gente vai vendo, né, como as coisas vão evoluindo. Então, realmente, assim, foi uma mudança muito grande, o que eu aprendi na faculdade, né, realmente não permeava as questões relativas ao digital. Então, hoje a minha área de pesquisa é na área de cultura digital, mas eu tive que ralar para pesquisar, para investigar, para entender melhor esse universo, até para conseguir trabalhar com isso, dialogar, enfim, ensinar. Então, a gente teve que se aprofundar muito, né? Então, muitos dos meus colegas hoje nem têm noção de fato, porque não trabalham mais na área, não tiveram essa noção de fato do que é esse universo digital. E a gente está descobrindo a cada dia, né? Mais essas questões. Eu costumo dizer o seguinte, eu faço até uma metáfora, né, interessante, que a nossa geração, a minha um pouco mais, né, porque é de milênio e tal, é que nós, se a gente puder entender, nossa geração e a geração atual, é como se na onda do digital, esses meninos de hoje, as meninas, vieram surfando na onda e nós estivéssemos na praia assistindo a onda chegar. Né? Então, são conhecimentos que vão acabar confluindo, um vai acabar colaborando muito para o outro, porque a gente conhece a história, conhece a trajetória, né? Enquanto muitos da nova geração vieram navegando, vieram ou surfando nessa grande onda que veio de lá. Outra coisa que eu acho interessante também nesse momento do digital é que a própria nomenclatura, né? Você vê que o tema nosso hoje aqui é marketing digital. Eu uma vez li o livro da Marta Gabriel, que é uma especialista, né, fenomenal assim, na área de marketing, né, e ela chama de marketing na era digital. Né, é um cuidado que ela tem, né, um cuidado acadêmico, coisa que no dia a dia a gente fala sem problema nenhum. Né, no coloquial é marketing digital. Mas ela fala, não, marketing vai continuar sendo marketing para o resto da vida. Né, aí é definição de Kotler, né, relação de troca, enfim. E o que ela diz assim, o que acontece é que hoje nós temos uma diversidade de plataformas, nós temos uma revolução que acontece a cada instante, novas descobertas,
E a própria linguagem nossa também já começa a mudar a partir de então. Eu me lembro que há um tempo, toda vez que eu corrigia um texto, eu sempre marcava, quando o aluno ou a aluna colocava, né, você com VC, né, eu ficava riscando. Hoje em dia você já pode transformar isso em título sem problema nenhum, sabe? Assim, não, eu estou usando isso aqui como um artifício para o meu público que vai entender. Então, assim, tem coisas que estão realmente se transformando numa velocidade muito grande e a gente tem que ter abertura para saber entender essa revolução toda. A gente tem, lógico, ter os determinados limites, né? Tudo tem limite, não dá para a gente também simplesmente romper com todas as leis, regras gramaticais e outras que existam, mas entender que essas mudanças elas estão acontecendo e o nosso papel docente, o nosso papel como profissionais de publicidade, de marketing, saber entender, decodificar e fazer com que o relacionamento aconteça da melhor forma possível. Olha que bate-papo interessante. Esse início, minha cabecinha aqui já está fervendo de muitas perguntas para vocês. E gostei desse termo, né? Marketing na era digital. Marketing é marketing. Uma ciência social aplicada que visa entender as demandas, necessidades, desejos dos clientes, oferecer o produto certo, na hora certa, com a maior amplitude, com o menor custo possível, alavancando vendas. Ponto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós somos do tempo que, por exemplo, tínhamos aquelas propagandas fantásticas, os baianos sempre visionários, né, ganhando premiações no Brasil e no mundo inteiro. E eu me lembro, por exemplo, de Ernesto, meu rapaz. Eu me lembro de uma propaganda da Pilhas Duracell. Fantástico. Chegava uma pessoa, pegava um bonequinho, não sei se vocês lembram desta, coloca um coelhinho, colocava as pilhas Duracell e o bonequinho, Andresa, que está ali do nosso suporte de sempre, tocando virado na zorra. Aí daqui a pouco você está assistindo só isso. Daqui a pouco o coelhinho para. Uma pilha qualquer, não era Duracell. Para. Vem uma outra pilha, coloca, para. Quando coloca a pilha Duracell, e aí sai aquela luz, aquele raio luminoso da pilha Duracell, aí a pessoa pensa assim, poxa, o que é que vai acontecer com o coelhinho? O coelhinho começa a tocar virado na zorra e depois para. Aí você pensa, pô, a pilha Duracell também não deu conta. Mentira. A pessoa tira a pilha, joga o coelhinho fora, pega outro coelho, liga na mesma pilha e o coelhinho volta a tocar. Qual é a moral da história? Uma mão, que poderia ser qualquer pessoa mais simples da agência de publicidade ou da empresa, e somente a ideia. Baseado nisso, Nelo e Mi, o marketing vem perdendo um pouquinho do seu encanto, da sua criatividade, do seu glamour na era digital? Eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva do planejamento, aí eu acho que Nelo vai se debruçar mais em relação à criação. Com relação ao planejamento, o que acontece? A gente está num universo completamente novo, né, para a gente entender como é que isso vai funcionar. Então, a própria Marta Gabriel e outros autores, né, principalmente Lúcia Santaella, trazem a era da ubiquidade. Então, na ubiquidade, a gente não tem uma dissociação do que a gente faz agora, estamos aqui gravando, né? Mas automaticamente a gente vai compartilhar isso. Muitas vezes é um podcast ao vivo, eu estou compartilhando, eu tenho pessoas que estão, né, se integrando. Então, a gente não está dissociado do universo digital. Então, a gente tem aí uma convivência entre aquilo que é físico e aquilo que é virtual, que é o que a gente chama de digital, né? E hoje a gente tem aí uma mudança muito grande com relação principalmente aos caminhos que a gente está seguindo, né? Então, como é que a gente vai delinear esses novos passos, o que a gente tem como objetivo? Na perspectiva do planejamento, que aí, né, desemboca também na criação, a gente tem dois caminhos aí para a marca, né? Os caminhos mais utilizados. Brand, que é reforço de marca, né? Que com essa campanha da Duracell a gente tem um reforço muito grande. E a gente tem um call to action, que é a venda. Né? E quando a gente trabalha, por exemplo, com o digital, a gente vê muita gente trabalhando, a gente estava até comentando antes, a gente vê o foco muito grande no call to action. Então, o branding,
que logicamente a criação se debruça com maior detalhe, né, e pensando em como aquele conteúdo ele pode chegar da melhor forma, né, e tocar o coração ou tocar de alguma forma aquele consumidor, ele muitas vezes é deixado de lado, porque se o cliente tem uma verba pequena, vamos investir no call to action, que é a venda, né? Então, infelizmente, em muitas situações a gente tem visto isso. Em contrapartida, tem anunciantes que não poderiam estar ali, né, divulgando a sua marca, se não tivesse a possibilidade do digital, né, que fez com que a gente tivesse aí um investimento menor em algumas situações. A gente só tem que ver se tem retorno, porque não adianta também ser um investimento menor e a gente não ter retorno, mas possibilitou muitos pequenos comerciantes, né, a gente estava falando agora há pouco também de profissionais liberais que se projetam no digital. E isso graças a essa nova força que realmente, a depender da estratégia, né? Tomara que ela seja efetiva em todas as situações, mas não é bem assim, a gente tem um investimento que é menor. Então, interessante, né? O digital, ele democratizou a questão da comunicação de uma forma geral e, evidentemente, a gente percebe que o foco realmente é muito em vendas, né? De alavancar, clique aqui, arraste para cima. Então, você vê nessa perspectiva, né? Exato. E você, Nelo? Eu complemento, assim, tudo que Milene disse aí faz, assim, total sentido, porque é uma linha de raciocínio que, se você seguir, você vai entender exatamente o que a gente está vivendo. Eu até gosto de brincar com os alunos, né, no curso, dizendo assim, tem uma música da Legião Urbana, que Renato Russo cantava, né, que dizia assim, tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Somos nós hoje. Né? Nós hoje somos assim, pessoas indecisas, impacientes, né? Distraídas, altamente distraídas. Então, você vê, por exemplo, você citou aí a campanha da Ernesto, né? Ernesto, meu rapaz, em um período, anos 70, 1980, em um período que todos nós assim, tínhamos poucos impactos de mídia, né? Era a TV que reinava, você sentado no sofá com a família, assistindo TV, poucos canais para você assistir, mídias impressas como jornal e tal, né, ficavam ali para você poder ter acesso, e as marcas tinham a oportunidade de expor as suas promessas, seus conceitos. A ideia, ela conseguia ter a audiência ali prestando atenção, coisa que hoje virou a grande moeda de troca nossa, né? Então, porque a gente hoje tem um estudo bem bacana de uma empresa norte-americana que ela mostra o seguinte, que nós hoje somos impactados por cerca de 10 mil mensagens comerciais por dia. Se você pensar nisso, mensagens comerciais, não estou nem falando da sua tia mandando bom dia no zap, não. Estou falando de mensagens comerciais, propaganda, sabe? Gente querendo te vender coisa. Seu cérebro, no sentido racional, ele não consegue assimilar tudo isso. Então, por um lado é bom, porque você pensa, eu como consumidor, tenho minha defesa aqui, que meu filtro é o cérebro que não consegue pegar tudo isso também, senão eu ficaria louco. Mas você, quando é anunciante, você, quando é o publicitário, o profissional de marketing que precisa atrair a atenção das pessoas, você tem um dilema. Você pensa o seguinte, eu vou ficar preso à promessa do produto ou eu devo criar um conceito para esse produto? Então você citou Duracell, com o coelhinho, a pilha e tal. Duracell tinha um posicionamento fixado na promessa. A promessa era o quê? A pilha que dura. Era isso, ela era a pilha que mais dura é a Duracell. O nome está dizendo isso, as campanhas diziam isso o tempo todo, então ela tinha um benefício para comunicar. Bastava colocar em qualquer contexto, desde que ficasse evidente essa durabilidade, tudo estaria resolvido. No caso da Ernesto é diferente, uma empresa que vende óculos, como tantas outras empresas que estavam vendendo óculos. E aí você fica pensando, como é que ela vai se diferenciar na comunicação, né? Então, nos anos 80, né, ela criou aqueles comerciais belíssimos com música, mas a promessa dela revestida num conceito. O conceito era o quê? Quando você compra na Ernesto, você está associado à baianidade, associado a esse clima gostoso que tem na Bahia, o prazer, a alegria, o orgulho que você tem de ser baiano. Então, e ele dizia, Ernesto é assim, meu rapaz. Era isso que o conceito estava vestindo a promessa. Então, hoje em dia, mesmo nessa vida que a gente hoje tem de distração, de estar cada vez mais encontrando novas ofertas de produtos diversos o tempo todo, né? Isso mexe um pouco com a nossa capacidade de escolha, né? É muito difícil você vê que você vai assistir Netflix, por exemplo, né? Você leva um tempo enorme para escolher o filme, porque o cardápio é gigantesco, né? E tem horas que eu desisto e saio e não escolho nenhum. Pois acaba não escolhendo nenhum. Então, nós impacientes, né? Nós somos impacientes. A gente não consegue passar da página 1 do Google. Né? Quando você faz uma pesquisa, aí entra os trabalhos de SEO que a gente procura fazer, né? Para
cada vez está melhor ranqueado no Google para que os nossos clientes consigam ter, né, esse posicionamento bom. Mas o que acontece? A gente hoje no marketing da era digital, a gente também não fica só preso na promessa, a gente também tem o que nós chamamos de big idea, que é o conceito. Então, sempre que você tiver a necessidade de buscar, de conquistar a atenção do público, que é essa moeda valiosíssima que nós temos hoje, procure revestir a sua promessa com um conceito emocional, subjetivo, algo que não é tangível, mas que toca o coração da pessoa. É o branding que Milene estava falando aqui agora, né? É você mexer emocionalmente com as pessoas para que aquela marca fique fixada com o seu discurso. Então, promessa e conceito é saber como você equilibrar essas duas coisas dentro desse contexto. Nelo, você entende, ó pessoal, ainda estamos naquela época do tradicional que deu a base aqui de todos nós. Nelo, você entende que nessa época aí das grandes propagandas premiadas, hexagonais, Duda Mendonça, que são dois baianos ilustres, você entende que não chegou-se um momento de o egocentrismo deles, de mostrar criatividade, todo mundo gostar, talvez não gerasse um marketing de resultado, talvez na hora de se vender, aquilo não trouxesse um retorno que a empresa podia estar esperando, e talvez isso foi um dos pecados que pode ter ocorrido, ou não, era a fase, dava resultado e era isso mesmo. Eu tenho uma frase que eu acho que vale muito a pena a gente lembrar, que era um slogan da Pirelli, que dizia o seguinte: potência não é nada sem controle. A Pirelli afirmava isso, né? Potência não é nada sem controle. Os Anguanais, Duda Mendonça, o Washington Oliveto de São Paulo, foram grandes inspirações para mim. Eu me espelhava muito nesses caras, né? No tempo de aluno e tal. Até hoje eles são pessoas que inspiram bastante. Mas o que acontece? Há um momento em que você precisa explorar muito o processo criativo, a criatividade, para você chegar num ponto de comunicação que as pessoas não só prestem atenção, mas também se encantem com aquele discurso e assumam aquele discurso para elas, para o dia a dia, né? Agora, o que acontece é que muitas vezes, sim, acontecia do ego ir acima. Então, você via determinadas campanhas que você até poderia entender que jurados de outros lugares poderiam premiar aquilo ali. Mas, do ponto de vista de vendas, resultado mínimo, né? Não vou nem dizer zero, mas mínimo. Eu passava um livro para os alunos na faculdade que era chamado A Queda da Propaganda, de All Rise, né? A Queda da Propaganda. E eu pedia que os alunos fizessem resumo comentado desse livro. E eles ficavam loucos, porque esse autor, ele detonava a propaganda. A ponto de Washington Oliveto, uma vez reagir a ele, né, a esse autor norte-americano, dizendo que bobagens ditas em inglês parecem coisa séria, né? E o livro realmente ele detonava, mas ele dizia o seguinte, que a crítica que ele fazia à propaganda é essa propaganda egocentrada, a propaganda voltada apenas a satisfazer quem quer explorar a criatividade e ficar por aí. E a gente tem que saber que potência não é nada sem controle. Não adianta você ter uma extrema criatividade se você não está olhando o cenário, se você não está olhando os resultados que você está buscando, ainda mais hoje em dia em que tudo é metrificado. A gente hoje vive por conta das métricas, né, de saber, e você tem hoje condições de ter muito mais segurança, né, do quanto você está impactando o público, que ajuste tem que ser feito, que palavra você tem que mudar, né, os famosos testes AB, né, que você faz hoje na internet. Você tem como controlar até que ponto você consegue ter resultados ou não. Você não precisa esperar 1 mês, 2 meses e tal, não. Alguns dias você já faz algum tipo de mudança em busca do resultado. Então é saber equilibrar. O processo da criatividade precisa continuar acontecendo, mas o olho também tem que estar no resultado. Um olho no peixe, o outro no gato. Ô, Mi, pegando essa analogia que foi feita aqui por vocês, de que quem já trabalhava na área ficou aqui na praia, observando lá o epicentro e vendo que é isso que está acontecendo, o tsunami, que é isso que está acontecendo. Eu estou vendo que alguns afundaram e morreram, mas outros estão na crista, estão chegando. E vocês que vivenciaram tudo isso aí, me chegou 2005, eu fui uma das primeiras professoras a trazer a internet para o contexto de sala de aula. Como é que vocês, né, da década de 90, 2000, viram essa onda chegando, e vocês são 2 exemplos clássicos que eu admiro de que souberam se adaptar. Vocês souberam se adaptar. Chegaram na crista da onda, estão surfando a onda com a bagagem que vocês trouxeram de formação e antenados para o que está acontecendo. Como é que vocês vivenciaram e vivenciam tudo isso? Muitas dores, muito sofrimento, muita angústia. Fala um pouquinho para a gente, Mir. Lembro assim, fácil, não.
nem um pouco, né? Até porque, assim, em sala de aula nós somos cobrados o tempo inteiro, né? Por trazer essas questões que são inovadoras, mesmo quando a gente nem tinha certeza qual caminho, né, percorreria. Então, nós somos cobrados muito por isso, e nós nos cobramos enquanto profissionais. Eu sei porque eu conheço Nelo, né, muito parecido comigo nesse sentido, com você também. Então, a gente se cobra muito para a gente entender esse contexto. Então, assim, do lado de cá, do meu lado, eu tentei buscar realmente, né, me inteirar. É muita coisa, é um universo gigantesco. Eu acho que a gente vai ficar estudando anos e anos, né? E a gente não vai conseguir realmente ter essa atividade em tudo, porque ninguém consegue. Dentro da propaganda, a gente já tem, né, sub-áreas. Então, é mais um incremento dentro dessas sub-áreas que a gente estuda, apesar de ter a visão do todo. Agora, eu acho que com a experiência que a gente já tinha, né, e por a gente ter aí, talvez esse conhecimento muito aprofundado em relação à propaganda e ao marketing, né, já desde o início, a gente consegue ter um olhar comparativo e um olhar que sabe o que é interessante para a gente trazer para esse contexto. No meu caso especificamente, eu deixei para fazer mestrado, enfim, demorei muito para tomar a decisão de fazer mestrado. Eu comecei a dar aula em 2003, e aí eu tomei essa decisão em 2011 para 2012. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou pesquisar? Sempre fui professora de mídia, sempre gostei dos meios de comunicação, e eu disse, ó, tem duas vertentes. A TV por assinatura está crescendo, olha agora, se eu tivesse pesquisado. E a TV digital, né? E eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Poxa, a TV digital vai ser um caminho mais difícil para mim, porque eu não tinha noção do que era o digital, e não é só a prática do digital, porque antes da prática a gente tem toda a proposta teórica, né? Como eu falei aqui, é uma pesquisa com autores que vão entender essa era digital, que vão mostrar pra gente essa era digital, o que é que muda, pra gente simplesmente não replicar fórmulas, né? Porque não é isso que a gente quer, para depois a gente entender o mais operacional, que é manusear plataformas, etc. E eu fui me testar, né? Então eu disse, eu vou pesquisar a TV digital, porque eu não tenho nada para fazer, né? E eu quero aprofundar. Brincadeira, mas assim, de fato, mudou o meu olhar, né? Lógico que eu, como professora, eu já vinha pesquisando, enfim, mas não é a mesma coisa de você ser confrontado, você ter que produzir com relação àquele conteúdo que você ainda não conhece. E para mim foi muito difícil, porque como eu sempre fui mídia de agência, né? Então mídia lida com os veículos de comunicação o tempo inteiro. Então eu lidava com a TV Bahia, com a TV Aratu, com a TV Itapuã, e eu tinha pessoas representando aqueles veículos. Então entender que a Netflix era um veículo de TV para mim, virou minha cabeça, né? Porque eu vim do oposto. E eu tive que me redesenhar, né? Isso me desconstruir, foi muito bom por esse lado. Porque eu consegui me desconstruir para também trazer aí uma nova roupagem para minha linha de raciocínio. Então, assim, fácil não é. Como eu falei, eu acho que a gente ainda vai demorar muito tempo para a gente ter essa integração, como o Nelo falou, né? Os mais novos, aqueles que estão se formando agora, focam muito no digital, já vem querendo fazer o curso de publicidade por conta do digital, muitas vezes, que não foi o nosso caso, né? A gente já veio pelo glamour, né? O falso glamour da propaganda, como o Nelo falou. Todo mundo fica rico. Exatamente, todo mundo fica rico, vai participar de festa, né? Me lembro que tinha um programa quando eu era criança, esqueci agora o nome, meu Deus, que era de madrugada, e que aí o cara ficava entrevistando, né, vários publicitários, como é que você fez essa campanha? A Mauri Júnior. Não era a Mauri, era o outro, a Mauri também tinha, mas eu esqueci agora o nome do outro. E o que foi que aconteceu? E aquilo me encantou, eu disse, é isso que eu quero fazer, mas não é isso que é a propaganda, né? E o que acontece? Hoje os mais novos também não têm essa vivência, essa visão, como o Nelo trouxe, que a gente tem, né? E que os que vieram antes da gente também tem mais ainda. Então, tem todo um aparato de pesquisa, tem todo um aparato de experiência de mercado que os mais novos não têm. Então, é difícil, mas eu acho que pra gente, apesar de ser desafiador, eu acho que a gente consegue incorporar melhor isso a partir da bagagem que a gente já tem. E a sua pesquisa, se não estou enganado, é a TV digital ou a digitalização da TV? É porque no mestrado eu questionei isso, né? Então a gente realmente teve uma mudança na televisão, no formato televisivo, ou foi só a digitalização da imagem e acabou? E eu concluí que aqui no Brasil até então tinha sido digitalização da imagem. E a pesquisa de doutorado já trouxe para uma outra perspectiva, que é a TV multiplataforma, né? Então a gente tem aí formatos de TV que vão desmembrar, inclusive,
em celular, em tablet, e a gente consegue saber que eu tenho uma emissora de TV como a Globo que tem todas essas plataformas e não deixa de ser TV por causa disso, né? Então você vê o que o tempo, né, vai fazendo e maturando com a pesquisa da gente. E você, né? O sofrimento também foi grande. Você é da Rocha Comunicação. Diga aí, você já fez algumas campanhas conhecidas aqui na Bahia. Como foi seu sofrimento? Olha, Ou não houve, não sei. na verdade, foi um aprendizado, né? E não há aprendizado sem sofrimento. A gente tem que entender. Eu concordo. Não é isso? Aprendizado. Karnal diz isso e Cortella também. Pronto, são dois grandes mestres. Exatamente. Faz questão de sempre Não estar lendo, existe aprendizado sem disciplina e sofrimento. Exatamente. A gente tem que sofrer, a gente tem que ter a humildade de saber aprender, né? Aprender e reaprender, muitas vezes. Então, assim, eu me lembro que eu trabalho assim, para serviço à Rocha já desde 2003. Então, já são 20 anos, né? Só nessa mesma agência. E fora isso, eu faço também algum tipo de trabalho extra, né? Tenho os meus cursos, né? Que eu volta e meia também estou promovendo. Mas assim, em 2010, eu me lembro que a gente tinha um cliente que precisava de um planejamento de comunicação, porque ele estava realmente com a marca assim, muito pouco conhecida, muito pouco percebida pelo público, e nós fizemos o planejamento de comunicação. Em 2010, se todo mundo está bem lembrado aqui, foi quando o Facebook teve aquele boom, né, aqui. Então, em 2010, a gente fez um planejamento para ele. A base do planejamento era a TV aberta e foi um sucesso. Ele, assim, estourou, assim, ele ficou com um sorriso de orelha a orelha, de tanto que ele teve de resultados bons, com a TV sendo a mídia básica dele, né, e outras mídias também convencionais que nós utilizamos. Internet, a gente colocava ali alguma coisinha na rede social dele, que estava começando, né, Facebook e tal. Aí a gente, beleza, né? Ano seguinte, vamos fazer planejamento. Lógico, TV, né? Porque a TV tal, a TV. Fizemos o planejamento. E foi terrível. Ele não teve, assim, um terço do resultado que ele teve. De um ano para o outro. Isso é que é espantoso. Foi de um ano para outro. Então, no ano seguinte, um susto. Porque um cliente que estava com um sorriso de orelha a orelha, super satisfeito com o trabalho nosso, né? E a gente via, poxa, não é a criação em si, né? É a forma de chegar para o público, porque o público começou a mudar, né? Então a gente começou a mexer, né, assim, as estruturas para poder entender que fenômeno era esse que estava acontecendo com o digital chegando. E o digital, ele chegou, a gente brinca, mas foi um tsunami que chegou. Não, ele chegou na surdina, ele foi chegando, e quando você percebeu, já estava ali tomando conta do seu dia a dia. E fizemos assim, participamos de congressos, palestras, cursos, que tudo ainda era muito assim, incipiente, a gente estava ainda aprendendo muita coisa, não tinha nem metade do que a gente... Que metade, né? A metade de um terço da que a gente hoje em dia vive, de possibilidades, né? Os próprios anúncios. Era um período em que, por exemplo, o Facebook, quem não sabe, gente, Facebook era uma rede social, viu? Que no nosso tempo, em 2010, 2012, funcionava bem. Hoje em dia é o Instagram que está aí, TikTok e tal. Mas o Facebook, ele foi se transformando também, né? Você vê que ele tinha uma entrega orgânica maravilhosa. E em pouco tempo ele começou a entregar pouco. Por quê? Para provocar a publicidade, para que você pagasse, né, para que você fizesse mídia mesmo, mídia paga, e aí você conseguisse alcançar os públicos que você queria alcançar. Então, em 2011, 2012 também, a gente começou a pensar em núcleo digital na agência e trazer gente que já estava com alguma capacitação, porque era a ideia de somar. Precisamos somar esforços. Geração nova que está chegando com esse conhecimento, nossa bagagem de conhecimento que já vem de um certo tempo, e vamos casar para poder fazer com que os filhos desse casamento sejam resultados para os clientes, né? A ideia era bem essa aí. E a partir daí foi que realmente a gente conseguiu ter uma estabilidade, né? Que a gente começou a atender e incluir on e off, como, né, a professora Milene falou aqui, on e off, né? Nos planejamentos digitais, que hoje em dia é até ridículo você falar on e off, né? Mas, enfim, para o cliente entender, a gente falava, o off são as mídias convencionais, o on é o digital, que você está ali, pode ter interação, e as estruturas mudaram muito, né? Então, é uma coisa que, se a gente olhar hoje uma agência de propaganda, a equipe que trabalha com o digital, ela tem profissionais com especialidades dentro dela, né? Você tem a pessoa que é de monitoramento, você tem a pessoa que vai fazer o tráfego, tem a pessoa que vai... Enfim, é o estrategista, né? Enfim, é uma equipe realmente, é uma agência dentro de uma agência, que a gente hoje em dia tem, né? E muitas vezes, é um fenômeno que está acontecendo atualmente, você percebe até agências que têm
poucas pessoas, né? Mas cada uma delas tem um grau de conhecimento, de aprofundamento nessas áreas que consegue atender bem poucos clientes, lógico, né? Mas dentro dessa esfera do digital. Quando sai que vai para o off, já pisa um pouco na bola, já não sai tão bom assim. Mas, né, o off que eu estou dizendo aqui é o convencional, né? O outdoor, a TV aberta e tal. Mas no digital, realmente, eu vejo hoje muitos jovens que muitos foram alunos, ex-alunos meus, né, nossos, que estão aí, assim, fazendo muito sucesso no mercado, porque detém essa bagagem, detém esse conhecimento e o talento também para fazer as campanhas acontecerem e gerarem resultados. Em linhas gerais hoje, assim, grosseiramente falando, pessoal, eu tenho 100% para investir numa campanha, só para que nossa audiência tenha uma ideia. O que é que normalmente se indica hoje? Que percentual de off, que percentual de on, que percentual das mídias tradicionais e que percentual de marketing digital seria... Receita de bolo não existe, mas pelo menos para que as pessoas tenham uma noção disso hoje. Vocês têm ideia? Eu não concordo muito com essa divisão, não sei então tá. Mas assim, a gente tinha, quando a gente estava na faculdade, a gente tinha uma máxima. Toda a parte de produção a gente tinha 30%, toda a parte de mídia 70%. Só que isso depende muito da necessidade do cliente, né? Porque pode ser que o cliente, ele precise de uma divulgação para o grande público, que ele não vai conseguir necessariamente com aquela verba na televisão, mas eu consigo direcionar para o digital, ou vice-versa. Ele precisa de um volume maior de pessoas e eu só vou conseguir com a televisão, por exemplo, ou uma outra mídia de massa. Então, assim, é muito subjetivo, Lebo. Agora, se ele tem uma verba pequena, é muito difícil a gente trabalhar com as mídias de massa. Por quê? Porque você tem um investimento que é muito alto. Por isso que muita gente hoje migra para o digital e diz que o digital é barato. Que é outra máxima também que eu não concordo. Porque você tem que ter retorno no digital. Não adianta você só fazer um anúncio com a agência se você não tem uma pessoa para monitorar, se você não tem uma pessoa para fazer a postagem, né? Para pensar no texto daquela postagem. Não é só o card, né? Então, Nelo vai falar muito melhor do que eu. Você tem a legenda, você tem o call to action, você tem todo o envolvimento que você tem que fazer para aquele cliente. Então, é barato com muitas aspas, né? Mas depende muito da estratégia do cliente, do objetivo, e aí vai depender do conceito, né? Então, eu gosto... Primeiro planeja, traz um conceito, depois vai alocando, né? E hoje eu vou até mais além, viu, Leibo? A gente tem aí uma perspectiva também de todo mundo discutir a campanha antes, sabe? Então, assim, você entender qual o melhor caminho, criação junto com o planejamento, junto com mídia, para depois cada um partir para desenvolver suas estratégias. Porque antigamente era planejamento, fazia toda a base, aí mandava para mídia, mandava para criação e produção, executem. E hoje a gente vê que isso não dá certo, né? Então a gente tem que ter ali todo o envolvimento da equipe. Não vou derrubar o microfone. A gente tem que ter todo o envolvimento da equipe desde o início, né? Porque a gente, de fato, precisa ter uma assertividade. Não adianta a opinião ou a visão do mídia ou do planejamento ser um profissional de criação ou vice-versa, né? Então, minha opinião é essa. E varia muito, assim, em relação à essência do produto e o público que você pretende alcançar. Por exemplo, lá na Rocha a gente atende ao Shopping Barra. O Shopping Barra, ele, lógico, tem campanhas grandes de varejo que precisam de mídia de massa, porque são impactos que a gente precisa chegar realmente ao grande público que frequenta o shopping, que gosta do shopping, mas tem também o dia a dia. E esse dia a dia é feito de redes sociais. E precisa sim, a gente sabe que a essência do shopping é o relacionamento. E as redes sociais são feitas para relacionamento. Então a gente tem que ter sim um discurso constante para mostrar que o quanto a linha de pensamento do shopping está engajada com a linha de pensamento do seu público. E não só para vender produtos e serviços, mas para sentir que ele é parte da nossa cultura, faz parte ali do nosso dia a dia. Então isso aí mostra o quanto a gente tem que partir do produto, do serviço, do público que quer alcançar. Diferente, sei lá, por exemplo, vou chutar aqui uma coisa, bicarbonato de sódio. Se eu for vender bicarbonato de sódio, é uma coisa que é para o dia a dia, para todo mundo. Posso até usar redes sociais, assim, no dia a dia. E vários influencers dando milhões de dicas aí, serve para tudo. E tal, mas eu não posso abrir mão, por exemplo, de campanhas de mídia de massa. Não tenho como, porque é uma coisa para um grande público e é o dia a dia das pessoas, né? Você vai usar para limpeza, para higienizar alimentos, sabe? Então, eu preciso fazer um planejamento que contemple os resultados que a gente espera, né? Os objetivos que a gente quer alcançar dentro dessas possibilidades de mídia que nós temos hoje em dia. Tá? Então, realmente depende muito a variável toda essa aí. Você saber adequar
produto que você tem com o público que você quer Bem chegar. interessante. Nessa linha do tempo que nós estamos fazendo, e você está curtindo aqui nosso podcast, bem compenetrado e prestando atenção, a gente chega agora na questão, eu gostei do marketing na era digital, mas vou ficar chamando para o nosso podcast de marketing digital. Me assusta, Milene Moura, né, e Agnello Rocha, por exemplo, o nível de detalhe e de informação que se tem, como eu, uma frase que eu gosto de dizer, semi-leigo. Massa isso, não é minha não, tá? O que é um semi-leigo? Aquela pessoa que acha que sabe alguma coisa, mas tem que noção que não sabe. Então, o Leboreiro é um semi-leigo em marketing digital. Eu digo que eu claramente eu sei que eu não faço marketing digital ainda, que eu estou migrando do modelo tradicional para o modelo da era digital, porque eu utilizo as mídias que a gente tem hoje para divulgar o meu trabalho na mentalidade antiga. Eu divulgo o que eu faço, a quem eu atendo, que dores eu resolvo, mostro minha autoridade, mas de forma muito orgânica. E eu consigo ter bons resultados, mas eu não consigo escalar. Eu não sei se eu quero escalar. Essa é uma pergunta também. E se você tem condições de suprir essa demanda. Exato. Mas o que é que me assusta, meus amigos, é o seguinte. Da mesma forma que você vê lá o nível de detalhamento do que é o marketing digital, landing page, social media, tráfego pago, designer, dá uns 15 a 20 sub-áreas com muita informação, e aí chega alguém e diz, eu vou lhe ensinar um método do 6 em 7, estava discutindo isso nos bastidores, que você vai fazer 6 dígitos, entenda, meu amigo, mais de 100 mil reais, em 7 dias, começando do zero, e não precisa ter muito conhecimento do que você vai falar. Me assusta, gente, esses dois lados. Quem fala isso e diz que dá resultado, e do outro, esse universo inexplorado que as pessoas estão aprendendo. Eu digo que o marketing digital, a gente está em fase de experimentação, teste mesmo. O que você tem a me dizer? Porque eu fico um pouco preocupado com esse antagonismo assim, de fala. Hoje, com a popularização dos meios de produção, né, para o digital, então antigamente a gente tinha, para gravar um comercial, né, todo um aparato tecnológico, você tinha que contratar uma produtora, não que não tenha ainda tem, mas eu digo assim, o digital é muito simples, você pode gravar no celular, no máximo, né, você tem uma câmera ali profissional, você tem um microfone, você faz. Então hoje qualquer pessoa pode se colocar dessa forma. E só para complementar o que você disse aí agora, como diz o Soares, sem querer interromper, já lhe interrompendo, e hoje você tem um aplicativo que se você está falando, olhando para baixo, o aplicativo coloca o seu olho na posição certa da câmera, como eu estou aqui agora. Sim. Se você está falando sem a nossa qualidade aqui da Spatio, do microfone, no microfone externo do seu celular, tem um aplicativo que transforma a sua voz para o mesmo som de um microfone. Então, é surreal o que a gente tem de tecnologia que vai favorecer a que essas pessoas consigam ter bons resultados sem ter realmente essa bagagem teórico-prática para estar com a autoridade do que está falando. Mas eu tinha que falar isso porque isso facilita o surgimento dessas pessoas. Porque é tecnologia, né, de fácil acesso. Então, a tecnologia é mais barata do que o que se tinha antes para fazer um comercial na TV, né, ou para trabalhar com a propaganda mais tradicional. Mas isso implica também, né, das pessoas que vão consumir e pesquisar, fazer o seu papel de pesquisar. Porque tem muita gente, né? Tem muitas pessoas super profissionais e que são bem competentes e que se divulgam na internet, mas tem outras que não, né? Que se prevalecem exatamente daquela pessoa que de repente está precisando daquele serviço e aí vê toda uma produção maravilhosa, inclusive alguns vão até para estúdio, né? Faz aquela produção super impecável e que a gente acha que aquela pessoa tem competência por conta da forma bacana que ela fala, né, a forma que ela se posiciona e por conta de todo o aparato tecnológico que está ali dando suporte. Então você pensa, essa pessoa entende, né? Sendo que a gente sabe, a gente estava conversando mais cedo também sobre a área de saúde, né? Tem profissionais que se colocam com uma competência e que se a gente não for investigar, não for pesquisar, a gente acaba entendendo que não é daquela forma. Então eu acho que para tudo a gente precisa entender que hoje o mercado ele é muito maior,
né, muito mais amplo, popularizou, fez com que pessoas que de repente não tivessem possibilidade, né, que têm competência e não tivessem possibilidade de divulgação, hoje tenham, mas é um mercado que a gente tem que tomar muito cuidado enquanto consumidor, porque a gente vê gato, cachorro, papagaio, elefante vendendo tudo, quando você vai ver de fato, realmente aquela pessoa não tem um conhecimento daquilo que ela está vendendo, né? Você citou, Lebo, o 6 em 7. Na verdade, essa metodologia ela foi criada por um norte-americano chamado Jeff Walker. Ele foi trazida para o Brasil pelo Érico Rocha, né? E outras pessoas hoje replicam esse 6 em 7. Faz muito sentido quando você pensa o seguinte: bom, se eu criar uma audiência que está interessada naquilo que eu estou falando, a chance de eu ter, né, uma parcela dessa audiência como compradores é muito maior. Então é isso que o 6 em 7 faz. Ele cria durante um período uma bolha e depois dessa bolha ele vai conseguir sim uma parcela significativa. É diferente do produto perpétuo, né? O produto perpétuo, você cria o produto e começa a fazer divulgação constante desse produto. Está lá, a hora que você quiser está disponível, né? Eu, por exemplo, eu tenho um curso de copy que está disponível lá na plataforma, na Hotmart. Quem quiser, a qualquer momento, é só comprar um curso rápido de copy. Assim, a pessoa consegue em 19 aulas ter aquela noção do que é copywriting, do que é copy. E tem também e-book, que está lá também na mesma plataforma, né, que fala sobre emoções em copywriting. Então o que acontece? É perpétuo. Eu de vez em quando faço sim meus anúncios, eu mesmo faço E eu vi você perguntando essa semana, foi semana passada, o seguinte: você prefere o que está gravado ou ao vivo? Exatamente. Eu vi e acompanho. Porque eu também tenho essa modalidade do ao vivo. O ao vivo ele é diferente porque são 5 dias com 2 horas de aula ao vivo e tem assim exercícios com acompanhamento meu. Eu vou dando feedbacks a cada etapa que o aluno vai avançando ali no copy. E para a turma que está aí assistindo com a gente aqui, copy, na verdade, a palavra copy vem de copywriting, que significa escrita persuasiva, é o texto persuasivo. Muita gente confunde com redação publicitária, mas na verdade, copywriting é uma parte da redação publicitária. Né? A redação publicitária ela trabalha branding, ela trabalha a formação de imagem, ela trabalha vendas também. E copywriting trabalha exclusivamente com vendas. Ponto. E o seu curso é texto que vende. Texto que vende. O site também é texto que vende. Né? E o que acontece é que uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia é que, até ensino isso no curso, se você puder memorizar a palavra hoje e o HOJE, você vai entender como deve ser sua conduta para ter sucesso no marketing digital, né? Ou na era digital, como preferir. O H é de honestidade, começa daí. Então você tem que saber que você vai entregar realmente aquilo que você está prometendo. 6 em 7, nem todo mundo vai conseguir, sabe? Tem que ter muito cuidado com isso. Eu conheço pessoas que, infelizmente, tiveram um prejuízo grande, né? O O significa originalidade. Muita gente copia textos de outras pessoas, de outras empresas e aplica e acha que aquilo ali está bom, está resolvendo. Tem templates de copy, acredite. Tem template, tem gente que compra. E aí, Nelo, como é que fica a questão do chat GPT? Já vou chegar lá. O J significa jornada. A gente tem que saber, compreender qual o momento em que aquela pessoa está vivendo. Se realmente ela está super interessada, se ela não está nem aí, então você vai fazer uma mensagem mais curta, mais breve, usando humor, usando alguma coisa que só chame a atenção ali. Se ela se interessou, você já pode aprofundar, colocar um conteúdo mais denso. Então, o sentido de jornada é importante. Nunca importunar as pessoas, sabe? Então, a gente tem que saber o momento de cada consumidor. E o E significa empatia. A essência do que você faz em marketing digital, e copy faz parte do marketing digital, é você saber se colocar no lugar do outro. Saber, por exemplo, que tipo de dor, que tipo de desejo aquela pessoa está vivendo naquele momento e saber usar, assim, palavras e despertar emoções que legitimamente vão atender, vão suprir aquela carência e não apenas querer vender produtos ou serviços. Você falou do chat GPT, todo mundo está sabendo que hoje em dia existe uma tecnologia que é capaz de produzir textos, de criar ilustrações, fotografias, com base em dados. É uma tecnologia que coleta dados do mundo todo, e se você pede, por exemplo, fale sobre copywriting, o ChatGPT vai te dar um texto sobre copywriting. Faça uma música, ele vai fazer uma música para você, com a letra, com tudo rimando ali, vai fazer fotografias com pessoas. Faça copies para o curso Texto que Vende, que fala sobre copyright. Eu não sei se ele chega tanto. Chega? Né? Não chega tanto. Faz copies, já testei. Pode até fazer. Copies eu fiz uma brincadeira no meu Instagram,
que eu peguei um aplicativo, que peguei uma foto minha e dava vida falando, mexendo minha boca e meu pescoço, e de um texto feito no chat GPT para poder eu divulgar a minha mentoria profissional. E deu certo. O que acontece, eu já fiz o teste também, algumas vezes, e eu percebo que o texto que ele produz, muitas vezes vem truncado. E na maioria das vezes você percebe que falta aquele toque de emoção. Vou dar um exemplo aqui simples. Uso de função fática. O que é a função fática? Em língua portuguesa, é aquela função em que você testa o canal. Então, por exemplo, quando eu estou conversando com você aqui, você não acha lebo, sabe? Então, vou até usar vocativo. Ele ainda não está nesse nível de evolução. Ou seja, ainda falta muito daquele toque humano. Quem lê um texto feito por alguém percebe ali aquele grau de humanização, o despertar de algumas emoções. Por exemplo, a gente aprende em copy sobre os chamados gatilhos mentais, que eu também não gosto muito de generalizar, sabe? Eu gosto muito de seguir aquilo que a nossa origem acadêmica pede, ter cuidado. Então, por exemplo, os livros de Robert Cialdini são muito bons. Quando falam, ele nem fala gatilhos mentais, ele não cita esse nome, mas são padrões de comportamento que o ser humano tem. Então, por exemplo, quando você usa a autoridade, chamado gatilho da autoridade, né? Você sabe que ele é poderoso. A pessoa que você percebe que tem um passado, que tem uma história, que tem alguma relevância no mercado, ou que alguém já recomendou a você, aquilo ali traz um resultado fabuloso. Então, a gente tem determinados conhecimentos que o ChatGPT ainda vai ter que comer muita farinha para chegar até lá, sabe? Talvez um dia chegue, mas por enquanto é nós na fita. Nessa parte do marketing da era digital. E lembrando, pessoal, que num ano, acho que foi o ano de 2013 todo, que eu ensinei publicidade e propaganda, tive a honra de ensinar junto com eles. E aprendi muito. A gente teve alunos que hoje se tornaram bem conhecidos, né? Loren Prota foi nossa aluna. Sim. Na época eu me lembro que eu levei Loren Prota para falar sobre o tema de rede social mesmo, na outra turma, que tinham 2 turmas. Então ela foi fazer uma palestra de 1 hora para outra turma. E assim que ninguém nos ouça, um aluno chegou no final: professor Leboreiro, muito obrigado. Cheguei, por quê? Foi muito boa a palestra, não foi? Foi, mas é assim, na escola todo mundo era apaixonado por ela. E você trazer ela aqui para falar pra gente foi fantástico. Eu nunca me esqueço que o Loren Prota na época tinha 11 mil seguidores. Não tinha Instagram em 2000, era só Facebook. Tinha 11, já era uma coisa assustadora. E o outro aluno, João Seu Pimenta, né, comediante, que tá bombando. Então, nessa questão da era digital, realmente, pessoal, veio para ficar. Não é só um modismo, tem muito que evoluir, e todo mercado profissional que oferta alguma coisa e que quer comprar alguma coisa tem que ficar acompanhando muito seriamente. O que é que vocês acham disso? Eu não tenho a menor dúvida, assim. Hoje a gente já tem Kotler, ele foi pontuando, né, pelas numerações aí os livros dele, a gente já está no Marketing 5.0, e ele foi agregando muitas questões que são anteriores, né, da nossa época, né, Nelo? E questões que são mais atuais, exatamente trazendo esse valor agregado do digital, aquilo que a gente está aprendendo com o digital. E relacionamento é um deles, né, como o Nelo citou mais cedo. Então, realmente, a gente precisa gerar um relacionamento mais próximo e o digital nos traz isso. Então, assim, não tem volta. Eu não acho que é como a gente estava falando, né? Não tem mais essa dissociação on e off. A gente faz por uma questão, muitas vezes, até metodológica para o cliente, para o estudante, mas a gente não tem mais. A gente tem um padrão de marketing, de comunicação, que envolve tanto físico quanto virtual. Então, a gente não tem mais volta, né? Então, muito pelo contrário. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter aí uma ampliação das tecnologias. Isso já existia de alguma forma, assim, essa questão, até trazendo rapidamente, do ChatGPT, já existia de alguma forma na propaganda em um outro viés. Então, como eu falei, né, minha base toda de mídia, e a gente tinha etapas aí no processo de mídia que muitas vezes até a própria tecnologia ajudava. Então, você tinha a simulação. Eu poderia montar aí algumas programações para saber quais eram os canais ou quais eram os programas que eu ia veicular
quais os dias, a depender da audiência, né, o horário. Então eu tinha como fazer essa simulação via digital. Mas já tinha uma lógica quanto a isso. tinha, mas a gente tinha que ter a otimização, que foi exatamente o que Nelo falou para o copy, né? Então você tem que ter ali o olhar humano sobre isso. Então eu acho assim, a gente não vai voltar atrás, não tem retorno, não tem volta. Agora eu acho que cada vez mais a gente vai entender como equacionar essas duas questões. Porque também tem muito isso, né? Quando a gente começa a descobrir aí novas tecnologias ou diferenciais para aquela área, né? Para todas as nossas áreas aí, cada uma na sua atuação, a gente começa a trazer os ganhos disso. Mas a gente tem que equilibrar e saber que não é um milagre, né? Então, como eu falei, não adianta dizer, eu tenho pouco dinheiro, vou investir no digital e vou ter retorno. Não é bem assim. E sem a experiência e a expertise de um profissional de comunicação que entenda muito dessa base, dessa estratégia, né, que entenda do conceito, que entenda do planejamento, a gente não vai a lugar algum, né? Então eu acho que a partir de agora é um equilíbrio que a gente vai ter aí daqui para frente. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês aqui. Não, pode ficar tranquilo. Em 2020, quando eu saí da Unifax, eu me lembro que foi quando eu decidi que eu já estava amadurecendo a ideia de fazer um curso, né, assim, de eu ensinar copywriting para as pessoas, né, porque eu via na sala de aula vários alunos, várias alunas com vontade de aprender mais, né, ou seja, eram meus alunos de redação publicitária, de criação publicitária, mas terminava, a gente tinha que ficar preso à ementa, né, tem esse detalhe, e eu sentia que eles queriam mais, queriam, sabe, se aprofundar um pouco mais, e eu tinha esse conteúdo para dar. Então eu falei assim, olha, eu vou fazer um curso meu, do meu jeito, né, eu vou criar a ementa, eu vou fazer tudo, e vou começar esse curso. E aconteceu que em 2020, nós somos professores, a gente gosta de gente, né, então assim, o ensino presencial sabe, imbatível, é maravilhoso, você está no contato ali com as pessoas. E aí eu comecei o curso chamado Texto que Vende, né, para ensinar copy para as pessoas, com turmas pequenas, eram turmas bem reduzidas mesmo, até porque era o início, eu não podia começar já com uma turma grande, né, tinha que ter o controle. Era uma validação também. Uma validação, eu tinha que ensinar realmente ali, tinha que estar acompanhando cada aluno, cada aluna, e assim, comecei em uma sala de aula alugada e tal, deu muito certo. Quando eu comecei a segunda turma, veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu falei, marketing digital, agora somos nós, né? Eu falei, eu preciso transferir para o digital o meu curso, senão vai naufragar tudo aqui, toda a ideia vai embora. Então o que eu fiz? Eu tive que adaptar o curso para o digital. Então o que eu tive que fazer? Primeiro, investir numa internet de alta velocidade, numa câmera melhor, né? Num computador, né? Numa máquina também que suportasse ali, né? A transmissão, tudo direitinho, não falhasse. Tive que investir no Google Meet, né? Ou seja, tive que pagar o work, né? do Google, que é para que eu tivesse a chance de gravar as aulas, porque, né, as aulas à distância eu sempre gravo e disponibilizo também para os alunos. São as aulas ao vivo, mas elas estão sendo gravadas e eu disponibilizo para os alunos. Sala de aula do Google Sala de Aula, para aprender como é que funcionava aquilo, e outras coisas que eu tive que fazer também. Ou seja, tive que investir no meu site. Por sinal, eu tive que aprender a fazer o site, porque eu falei, é um desafio para mim, eu não vou pagar ninguém para fazer meu site, eu mesmo vou fazer o site, vou aprender, vou ter a humildade de chegar, sentar, a dor que nós falamos, né? Vamos ter que ter o sofrimento ali, mas vamos ter que aprender isso aqui. Aprendi, fiz o site, gerei links de pagamento via PagSeguro e tal, e falei, bom, o site está bonito, mas e agora tráfego, como é que eu vou fazer? Bom, criei um blog para o site, e falei, vou fazer com que organicamente as pessoas comecem a conhecer meu site. Comecei a escrever artigos, e esses artigos todos eu ia divulgando nas redes sociais, e falei, mas não é suficiente, eu tenho que aprender SEO. Tive que ter a dor de aprender também SEO, coloquei a cara no livro, fiz curso, e aprendi, né, a fazer a otimização dos textos, do site, de tudo, calcular para ver se realmente o site estava com a velocidade de abertura boa, né? Hoje em dia, por exemplo, se você digitar carta de vendas curta no Google, meu site aparece em primeiro lugar. Né? Se você colocar criatividade em copy, aparece em primeiro. Se colocar copy e eleições, aparece em primeiro. Né? Então tem alguns artigos que se você colocar palavras-chave ali para buscar, o site aparece em primeiro. O Google já está indicando, né? Não é pagando, não, é orgânico. Então, assim, são cuidados que a gente vai tendo dentro dessa perspectiva do marketing digital, conhecendo cada um dos alicerces do marketing digital,
né, procurando se aprofundar em cada um deles, e o aprendizado não para. A notícia é essa. Então, não significa que agora eu estou aqui, né, relatando tudo isso, feliz da vida e satisfeito. Não. Eu sei que ainda falta muita coisa, né? Tráfego pago é uma loucura. E a gente sabe que toda hora o Meta está mudando as regras, o Google está mudando regras. Você tem que saber seguir, né, ali as orientações da política, né, de cada uma dessas plataformas para você ter o resultado que você quer e conseguir vender seu serviço para as pessoas, né? Então, assim, eu percebo que não tem como a gente dizer que o marketing, né, da era digital vai retroceder, ao contrário, vai mudar assim, de maneira, vai continuar mudando, vai continuar se transformando e de maneira avassaladora. Nelo, o seu depoimento é muito bacana e me sabe, e você também que me acompanhou, que a gente tem pontos muito similares. Só que eu saí em 2019... negociando a minha saída, porque eu tinha todo um planejamento de seguir com negócios meus. Eu vender o meu conhecimento diretamente, sem algum tipo de intermediário. Só que em 2019 não tinha pandemia, e eu fiz isso, eu criei a Lebo Consultorias, eu sempre trabalhei com consultoria, cursos, treinamentos, fiz o curso que você acompanha nas redes sociais, Marketing Pessoal e Técnicas Teatrais para Comunicação em Público, com o parceiro Fausto Soares, fizemos uma turma presencial, e aí chegou também o marco, a pandemia. E eu que não tinha experiência alguma com digital, eu estava dizendo para mim, antes até de você chegar aqui hoje, que eu não gostava de gravar, eu ficava introspectivo, eu não gostava de me ouvir. Então, depoimentos assim, né, como o seu e agora, e com reforço, e também para mostrar que me tem que seguir essa jornada aí, o professor, qualquer tipo de profissional, tem que ter esse discernimento que ele pode utilizar o meio digital para poder empreender, ganhar dinheiro, ajudar o próximo e ao seu cliente. Então, eu também, um curso que era 100% presencial, com 2 professores, a gente transformou em 17 dias num curso 100% online. Também com Google Meet, com encontros ao vivo e gravados, com aulas que a gente fez em casa, a madrugada inteira gravando, que você fazia uma vez e não gostava, fazia a segunda, até você entender que aquilo não pode ser mecânico, que muda algumas características do presencial, mas a sua essência tem que continuar, e o curso rodou 8 turmas e está previsto uma turma ainda para esse semestre. Então eu quero mostrar com o seu depoimento e com o meu aqui agora, que quem está nos assistindo, o ideal é o professor, porque é a nossa cachaça, é a nossa classe, né, que tem conhecimento, e qualquer tipo de profissional pode utilizar dessas ferramentas para poder trabalhar. E isso é empreender, e não ficar preso a modelos antigos que não lhe satisfazem mais e que não lhe deixam mais feliz. Então, essa mesma ruptura que teve do marketing, até chegar do marketing na era digital, tem que acontecer com o comportamento do profissional. Não dá, gente, não dá para ter aversão a microfone, a câmera, não dá, tá? Se o seu negócio não está no celular, você não tem um negócio. Então, diante de tudo isso daí, faça um fechamento aqui do nosso encontro e passe uma mensagem para a nossa audiência. Você, como uma pessoa que vivenciou todas essas transformações, e que tipo de mensagem você passa para a nossa audiência para a gente fazer o fechamento aqui desse grande podcast de hoje? Eu acho que é sempre aprender, né? Então, isso que Nelo trouxe muito bem. Então, ter humildade, né? Para aprender sempre. Então, só para você ter uma ideia, quando eu passei no mestrado, uma ex-aluna minha tinha passado junto. Eu poderia ter perdido na seleção. E daí, né? Então, assim, a gente tem que ter humildade e entender o que nosso braço alcança, o que a gente tem que buscar. Se eu quero ser boa profissional naquela área, eu vou buscar esse conhecimento. Isso pra gente que já tá, né, com muito caminho trilhado aí. E para as pessoas que estão chegando agora também, né? Então, eu acho que é muito essa questão da gente saber o que a gente quer, ter um objetivo e ter humildade para chegar lá. E estudar sempre, né? Então, nós como professores é até básico a gente falar isso, mas é verdade. A gente estuda todo dia, né? O professor, para
tá na sala de aula, ele tem aquele conhecimento, mas se a gente não estiver agregando o tempo inteiro, não dá. E só para concluir, Lebo, também com uma plataforma que eu acho que é muito bacana citar aqui, que é o LinkedIn. A gente está falando de questões profissionais e o LinkedIn hoje, ele está muito pautado, inclusive em contratações, né, para quem quer, enfim, as contratações ou divulgação profissional, até nesse sentido, no intuito de cursos, enfim, né, de profissionais liberais. Então, hoje, inclusive, já existem pessoas que orientam as outras, né, como você alcançar aí uma taxa bacana de alcance no LinkedIn de forma orgânica. Então, para qualquer coisa na nossa vida profissional, né, eu acho que a gente tem que focar realmente em estudar, em se aprofundar e levar o digital aí como básico, não só para quem é da comunicação, né, para qualquer área. Hoje mesmo eu dei uma proposta de consultoria, que a consulta foi feita pelo LinkedIn. Pois é. Eu perguntei de onde você chegou até meu nome, uma pessoa que lhe indicou, que foi sua aluna na pós-graduação, que eu confesso, não lembrava direito quem é, porque são muitas pessoas, mas eu lhe procurei no LinkedIn. Uhum. Nelo, e você, que mensagem é essa? Porque você está sendo disruptivo como eu fui, está empreendendo também. Que mensagem você dá para o profissional, para aquele professor que ainda pensa assim, não, deixa eu ficar aqui na minha gavetinha, no meu retângulo, que é mais confortável? Uma vez eu vi uma frase do professor, que não é dele não, ele até cita, né, do professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, a vida é muito curta para ser pequena. Então, assim, o tempo que a gente tem de vida aqui na Terra é relativamente curto. Então a gente tem que aproveitar ao máximo para viver o propósito que a gente veio para viver. E assim, eu costumo também me posicionar dizendo isso, o meu propósito é ensinar. É uma coisa que está em mim, eu gosto de ensinar. Né? Ensino minha filha que tem 11 anos, né, as lições de casa, e tenho o maior prazer de ensinar profissionais que estão no mercado, que estão chegando para o mercado. A sala de aula para nós aqui é um templo maravilhoso. E se hoje nós temos a possibilidade de ampliar nosso alcance, inclusive nossos ganhos também, porque durante muito tempo a gente sempre brincava com o professor Raimundo, né, o salário, né, e sempre foi assim mesmo. A gente hoje tem a possibilidade de entregar um produto de qualidade, que é o nosso conhecimento, que é a experiência que a gente vem acumulando durante tanto tempo, e ao mesmo tempo ter a retribuição, você ter a possibilidade de ter uma vida tranquila, de você ter um dia quando a cabeça, sei lá, não estiver funcionando muito bem, pelo menos você tem lá um amparo financeiro que você acumulou durante aquele período. E mais do que isso, que é o mais importante, quantas pessoas você formou ao longo desse tempo, você contribuiu para que elas tivessem sucesso e vão estar vivendo suas vidas aí, quem sabe lembrando, né? Poxa, eu tive um professor, uma professora que fez a diferença na minha vida, que eu aprendi como a Milene fez hoje com você. Pois é, e a gente tem, né? Cada um de nós guarda, assim, né? Uma referência de professor, de professora que vão estar para sempre na lembrança da gente, porque muito de nós é entregue no processo de ensino, né? Você acaba entregando muito de você e essa troca humana, ela é necessária. Então, acho que o conselho daria para todo mundo, para toda a audiência sua, é de que esse é o momento. Se você está demorando para começar porque acha que não está pronto, comece, porque foi assim que eu fiz e assim que eu testei primeiro, fui aperfeiçoando, fui tentando, aperfeiçoo até hoje, vou continuar aperfeiçoando o resto da vida, porque nada está 100% pronto, né? Tudo está em constante transformação. Então, comece, ter um plano inicial e não adianta ficar só no papel. Tem que ter o plano e tem que ter a ação. Não adianta ficar só ali na teoria, a prática tem que acontecer. E você vai aprender com os acertos e com os erros. Não tem a menor dúvida. Né? E assim, para quem for começar, Lebo já está aqui com o caminho aberto. Obrigado pela deixa. Você tem que ter iniciativa e acabativa. Me, carinhosamente, como eu chamo, Nelo, Milene Moura, Agnello Rocha, muito obrigado por esse podcast, esse bate-papo. Foi muito bom. Tá? Você que está nos assistindo aí, curta, comente, nos siga, e na descrição aqui do nosso canal vai estar todos os contatos de Milene, todos os contatos de Nelo, um mini currículo dos dois, para que vocês procurem ele para parcerias, serviços e oportunidades. Muito obrigado a vocês e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.